Olá! Hoje daremos continuidade no estudo das funções e vamos conhecer um pouco do número e. Vamos começar falando das constantes na matemática. As constantes na matemática entram na vida escolar muito cedo e às vezes a gente se acostuma tanto com elas que esquece que trata-se de uma constante. A primeira que eu vou relembrar aqui é uma constante conhecida como a constante de Pitágoras. E aí você pode se perguntar, nossa, eu não conheço nenhuma. E eu tenho certeza que sim. A constante de Pitágoras é o raiz de 2. O raiz de 2 é um valor constante que relaciona as medidas da diagonal e do lado de um quadrado. Eu vou mostrar rapidamente como isso acontece. Então, aqui eu tenho o registro de um quadrado de lado 1. E essa diagonal nós vamos calcular. Para tanto, eu observo que a diagonal do quadrado divide o quadrado em 2 triângulos retângulos. Sendo assim, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa nessa figura é a diagonal, que é o que eu quero calcular. Então, eu vou substituir. Vai ficar d ao quadrado, enquanto que os catetos são os lados de medida 1. Teremos que d ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Portanto, d quadrado é 1 mais 1. E isso vai dar d quadrado igual a 2. D é a raiz de 2. Então, aqui é uma forma simples de a gente mostrar a medida raiz de 2. Esse valor, como eu falei no início, é um valor constante. E ele tem esse monte de número, 1,41, 42, 13, 56, 23, 73, e isso continua. São muitas casas. No entanto, quando a gente faz cálculos, normalmente a gente trabalha com a segunda casa, 1,41 ou até 1,4142. Tudo bem? Mas veja bem, esse número é sempre fixo, é sempre esse valor. E é esse o sentido de constante que a gente vai usar aqui. Vou falar de mais uma constante para ilustrar a nossa aula. É a constante de Arquimedes, que você também conhece como o π. O número π, ele também vem de uma relação que a gente vai encontrar na circunferência, a relação do perímetro da circunferência, que é o comprimento dela, com o seu diâmetro. Tenho aqui representado uma circunferência, então a relação do comprimento da circunferência com o diâmetro, a gente vai ter o número π. Essa sentença matemática é definida da seguinte maneira: o comprimento da circunferência é igual a π vezes d. D é o diâmetro. Portanto, o π é o comprimento dividido pelo diâmetro. Ele também tem um valor fixo, constante, que não muda. E esse valor é o 3,141592653589. E essas casinhas vão, né? Não se sabe qual é a última, não se consegue determinar a última casa. A gente vai falar que é infinito porque a gente não consegue determinar essa última casa. No entanto, na hora dos cálculos, a gente usa essa constante até a segunda casa, 3,14. Esse valor você já conhece bem. Então, aqui a gente percebe que quando a gente fala em constantes na matemática, são valores que são sempre fixos. E eu vou falar da constante, que é a constante que nos interessa para a aula de hoje. Essa constante é a constante do número de Euler, o número e, tá? O número neperiano. O número e, ele tem aplicação em cálculos de juros compostos e também aplicação na base dos logaritmos naturais, que é o que vai nos interessar para a nossa aula. O número e, por ser uma constante, tem um valor fixo, que é o valor que nós vamos conhecer.
E é igual a 2,71, 82, 81, 82, 84, 59. É lógico que a gente não vai trabalhar com todas essas casas. Nós vamos trabalhar E com 3 casas decimais das nossas atividades. Então, vai ficar a constante de 2,718. Tudo bem? Bom, agora nós vamos verificar como que esse número E aparece nas funções, que é o objetivo do nosso estudo. Começando pela função exponencial de base E. Nós já estudamos, temos um vídeo falando somente de função exponencial. Então, compensa quem não assistiu voltar lá para ver esse vídeo que vai ajudar a compreender melhor como que fica o gráfico da função exponencial de base E. Então, o que é a função exponencial de base E? É a f de x igual a e elevado a x. Então, ela é exponencial porque o x está na incógnita. E base E, porque o número E é a base da potência. Tudo bem? Nós vamos fazer o gráfico dessa função. Para tanto, vou usar uma tabela como auxílio e um plano cartesiano para que a gente possa fazer o gráfico. No estudo da função exponencial, a gente sabe que basta substituir os valores do x, que você atribui a maneira que você desejar. Então, aqui eu coloquei alguns valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E eu vou substituir na função e elevado a x. Então, a primeira substituição vai ficar o x valendo menos 2 e elevado a menos 2. E aí eu vou desenvolver esse cálculo. Como eu tenho um expoente negativo, eu vou usar aquela propriedade em que o expoente fica positivo, no entanto, ele vai no denominador da função. Então, e elevado a menos 2 é 1 sobre e elevado a 2. 1 sobre e ao quadrado. E aqui, nós vamos ter que substituir esse valor de e. E esse é um valor fixo, a gente conhece. Então, vai ficar 1 sobre 2,178 ao quadrado. No lugar do e, eu coloquei o valor da sua constante, que é 2,718. Tudo bem? E aí eu vou fazer essa conta. 2,718 ao quadrado é esse número vezes ele mesmo. E eu vou obter como resultado 1 sobre 7,387. Tudo bem? Fazendo essa divisão, nós temos 0,135, certo? Isso significa que o meu ponto ele tem coordenada x menos 2 e coordenada y 135 milésimos, ou 0,135. E eu vou escrever esse ponto aqui. É o ponto menos 2, 0,135. E vou registrar no gráfico. No menos 2, ele está aqui, ó, bem pertinho do eixo, mas não está em cima do eixo. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os demais. Quando x vale menos 1, vai ficar e elevado a menos 1. Aplicando a propriedade, vai ficar 1 sobre e. Substituindo o valor de e, 1 sobre 2,718. Faço essa divisão e obtenho 0,367. Então, qual é o ponto agora? X coordenada menos 1 e y coordenada 367 milésimos. Registro aqui o ponto, né? X menos 1, 0,367. E vou colocar lá no ponto, no plano cartesiano. Fica um pouquinho para cima, aqui no x menos 1, um pouquinho acima do outro. Agora, com x 0, e elevado a 0 é 1, porque todo número elevado a 0 é 1. E a gente sabe que o e é um número, tudo bem? Então, eu tenho o ponto 0, 1, registrado ali no plano cartesiano. Substituindo x1 e elevado a 1, nós teremos o próprio e, que é o 2,718. Quando x for 1, eu vou lá no 2,718.
vou registrar esse ponto. Olha aqui, bem pertinho aqui do 3. E por fim, o e elevado ao quadrado. Nós já fizemos essa conta hoje, dá 7,387, não é isso? E aí nós vamos registrar esse ponto. Coordenada x, 2 e y lá no 7,387. Observe que a gente já tem o esboço aqui do caminho que a curva vai seguir. A gente já conhece a função exponencial, a gente sabe que ela tem essa curva que explode e basta traçar a curva aí, a gente obtém o gráfico. Tudo bem? Então, quando falar em gráfico de função com base e função exponencial, você vai tratar o e como um número e vai efetuar as contas. Agora, nós vamos ver como isso fica na função logarítmica. E essa função, ela tem um nome diferente, ela é chamada de função logarítmica natural. Então, às vezes, fala função logarítmica natural, você pensa que é algo muito diferente. Ela vai aparecer com essa sentença matemática, f de x igual a ln de x. Esse ln é o logaritmo natural. Mas como que eu calculo, então? Esse ln é o logaritmo na base e. Nada mais é que o logaritmo na base e. Então, eu vou escrever isso. ln de x é a mesma coisa que log de x na base e. E nós vamos usar essa sentença, log de x na base e, para fazer o gráfico. De novo, preciso de uma tabela e do meu plano cartesiano. Aqui, eu vou escolher os meus valores de x. Observe que eu fiz uma escolha com o próprio número e para fazer esses cálculos, visando facilitar a construção do gráfico. Então, vamos usar, o primeiro valor de x é 1 sobre e, o segundo valor de x é 1, o terceiro valor de x é e, e o quarto valor de x que eu vou substituir vai ser e ao quadrado. Lembrando que eu vou substituir esses valores na função log de x na base e, que é a mesma coisa que a ln de x. Tudo bem? Então, substituindo, vai ficar assim. No lugar do x, eu vou pôr 1 sobre e. Então, vai ficar log de 1 sobre e na base e. Tudo isso igual a y, porque é o que está escrito aqui. O f de x é y. Bom, aqui você tem uma igualdade, vamos ver no log, e nós vamos usar a definição. Temos um vídeo falando sobre as propriedades de logaritmo. Se você ficar com dúvida, compensa voltar lá e fazer uma revisão. Mas, basicamente, essa sentença diz o seguinte, que log de 1 sobre e na base e é igual a y, se o e elevado a y, olha o movimento da flecha, o e elevado a y for igual a 1 sobre e. E aqui a gente fecha o movimento, igual a 1 sobre e. Essa é definição de logaritmo, é assim que a gente resolve. Observe que agora eu vou resolver essa igualdade que ficou aqui em azul. E o meu logaritmo já saiu. Eu só vou resolver isso daqui. Pego o lado direito, que está 1 sobre e, e aplico aquela propriedade de potência. Esse e vai subir com expoente negativo. Então, vai ficar que o e elevado a y é a mesma coisa que e elevado a menos 1. Observe que eu obtive duas equações com potências de mesma base, que implica que os seus expoentes são iguais. Portanto, o y é igual a menos 1. Ah, ótimo, eu posso fazer o meu ponto. O meu ponto é o x, 1 sobre e, e o meu y é o menos 1. Agora, como que eu coloco 1 sobre e aqui no gráfico? Eu vou substituir para eu conseguir esse x num valor que eu consiga localizar no gráfico. Ou seja, eu vou colocar na forma decimal, tudo bem? A gente sabe o valor do e, né? É a constante e. Vamos substituir? 1 sobre e é 1 sobre 2,718. A gente faz essa divisão. 1 dividido por esse valor vai dar 0,367. A gente já fez até essa conta.
Então, o meu x é o 0,367 e o meu y é o -1. Essas são as coordenadas do meu ponto. Agora eu consigo substituir. Então, vamos lá. Esse ponto fica mais ou menos aqui, ó. O x tá bem pertinho aqui do 0,367 e o y no -1. Tudo bem? Aqui registrou o ponto. Vamos fazer a mesma coisa para os demais. Vai ficar log, o x está valendo 1, então é log de 1 na base e. Log de 1 na base e. Isso vai ser igual a y. Então, aplica a definição. Isso é verdade se o e elevado ao y for igual a 1. Certo? Feito isso, eu tenho que escrever esse 1 como uma potência de base e. E aí eu posso usar o seguinte artifício, que o e elevado a y é igual a e elevado a 0. Porque se todo número elevado a 0 dá 1, essa substituição é válida. Então, eu tenho que e elevado a y é igual a e elevado a 0, o que implica que o y é 0. Então, aqui já vai direto. Quando x for 1, eu tenho y 0. Agora, vamos substituir x valendo e. Log de e na base e vai ser igual a y. Tudo bem? Aplica a definição. E elevado a y vai ser igual a e. E isso acontece se o e elevado a y é igual a e expoente 1. Portanto, o y aqui é igual a 1. E eu tenho o ponto E para x e y igual a 1. No entanto, esse valor E eu vou substituir pelo 2,718, que é o valor constante. E aí eu vou ter o ponto de abscissa 2,718 e ordenada 1. Consigo registrar lá o meu ponto. Observe que o ponto está aqui, ó, bem pertinho do 3 para o x, indo lá no y. Tudo bem? E agora, o último ponto a substituir, o e ao quadrado. Log de e quadrado na base e é igual a y. Aplico a definição, eu tenho que o e elevado a y é igual o e ao quadrado. E isso implica que o y é 2. No entanto, e elevado a 2 é o 2,718 ao quadrado. E isso me dá o valor 7,387. Substituindo esse ponto, nós teremos esse ponto aqui, ó. Tá um pouquinho depois do 7 e indo lá no 2. Observe que a gente já tem o esboço da nossa curva e podemos traçar o gráfico. E aqui nós temos o nosso gráfico, certo? Agora nós vamos para uma atividade. A nossa atividade é uma atividade vestibular, uma situação problema. Vamos ler o enunciado. Uma empresa acompanha a produção diária de um funcionário recém-admitindo, utilizando uma função FD, cujo valor corresponde ao número mínimo de peças que a empresa espera que ele produza em cada dia D, a partir das datas de sua admissão. Considere o gráfico auxiliar abaixo, que representa a função y igual a e elevado a x, utilizando FD como essa sentença matemática e o gráfico. A empresa pode prever que o funcionário alcançará a produção de 87 peças no mesmo dia, quando D for igual 5, 10, 15 ou 20. Então, aqui, nós temos uma função e nós temos o gráfico de outra função, da função E elevado a x, que é exatamente a função que a gente acabou de tratar durante a nossa teoria. Nós queremos saber a quantidade de dias para a produção de 87 peças. Então, esse valor 87 corresponde à produção, é o FD.
E a primeira coisa que nós vamos fazer é substituir esse 87 na sentença matemática. Então, vai ficar, copiando a sentença, FD é 100 menos 100 que multiplica, menos 0,2D. No lugar do FD, 87. E aí, você copia o restante da sua sentença. Observa que o seu objetivo é deixar o D isolado, mas você vai ter que fazer toda uma manipulação algébrica para isso, começando com esse 100. O 100 está somando do lado direito da equação, vai passar subtraindo. 87 tira 100. Agora, você tem o 100 negativo, né? Querendo deixar esse D sozinho, eu tenho aqui 100 negativo. Esse 100 negativo está multiplicando e ele vai passar dividindo. Então, 87 tira 100 vai ser 13 negativo. E eu vou passar o 100 dividindo lá no 13. Vai ficar 13 negativo sobre 100 negativo igual a E elevado a menos 0,2D. Observe que aqui eu só estou organizando. Vou fazer essa divisão. Menos, na divisão, menos e menos vai ficar positivo. 13 sobre 100 é 13 centésimos. 0,13. E agora vem a interpretação gráfica. Nós temos esse valor 0,13. Se você observar no gráfico, ele está aqui. Ele é ordenada desse ponto que eu destaquei. Então, o que está falando esse ponto? Que a função para x igual a menos 2 admite o valor 0,13. Vamos anotar isso. Que o e elevado a menos 2 é 0,13. E é essa igualdade que eu vou usar para substituir. Então, no lugar do 0,13, eu vou ter e elevado a menos 2, igual a e menos 0,2d. Com essa substituição, eu obtive uma equação com uma igualdade de potência de mesma base, a base e. O que me implica que os expoentes são iguais. Portanto, eu posso afirmar que 2 negativo é igual a menos 0,2d. Para finalizar, o número que está multiplicando d, operação inversa passa dividindo. Fica menos 2 dividido por 0,2 negativo igual a d. E isso, menos com menos, vai ficar positivo na divisão. 2 dividido por 0,2, eu tenho que d é igual a 10. Alternativa B. A quantidade de dias é 10. O objetivo da aula foi apresentar a constante e, apresentar o gráfico da função exponencial de base e da função logarítmica natural, que nada mais é que a função log de x na base e mostrar uma atividade contextualizada. Espero que tenham compreendido. Fiquem bem e até a próxima.